Só um minuto. Eu não quero ir embora de Dubai. Eu não quero ir embora de Dubai. Não quero ir embora da Crimeia. Versão 2.0. Russa em lágrimas foge de Dubai. A culpa é dos anglo-saxões. Propagandistas do Kremlin explicam o abate de gado na Rússia. Os anglo-saxões não gostam nem um pouco do nosso país. E eu entendo que, vindo deles, podemos esperar qualquer tipo de baixeza. É preciso acabar com a OMI. Correspondentes Z estão histéricos. No front está tudo péssimo. A desnazificação e desmilitarização da Ucrânia não deu muito certo. Simonian acusa Epstein de corromper crianças russas. Nós entregamos nossos filhos com nossas próprias mãos a esse império de Epstein, esse império de pedófilos. O patriarca Kirill declarou guerra à pornografia. Se alguém fica grudado na tela do computador devorando gigabytes de pornografia, então pronto, é uma pessoa doente. Russas se recusam a enterrar seus filhos que lutaram na OMI. Transferiram todo o dinheiro para a mãe e ela simplesmente, imagina só, ela simplesmente recusou. Trincheira em vez de drones. O Ministério da Defesa engana em massa seus jovens soldados. Mandaram eles sem capacete, sem colete, só para cavar trincheiras. Embora ele estivesse na unidade de drones. Aqui é o Devijurra, um resumo honesto sobre a vida real na Rússia e além. A russa do táxi de Alushta agora tem concorrência. Eu não quero mesmo ir embora da Crimeia, de Alushta. É tão legal aqui, sério. Você se acostumou, né? Eu me acostumei. Vivíamos aqui como se fosse nossa própria casa. Tudo é tão acolhedor. Tão familiar. Em 2026, ninguém quer ir embora de Dubai. A russa Natasha se sentia tão em casa nos Emirados Árabes Unidos que está tendo uma verdadeira crise histérica com a partida iminente. Espera. Eu não quero ir embora de Dubai. Eu não quero ir embora de Dubai. Esta é a minha cidade favorita no mundo inteiro. Eu moro aqui há 4 anos. Eu já visitei 51 países. Morei na América, morei na Alemanha, morei na Rússia, em Moscou. Eu morei na Tailândia. Eu morei em muitos lugares. E até agora nada igual. Nada igual a Dubai. Eu não vi em nenhum outro país do mundo. Ora, vejam só, a melhor cidade, melhor até que a própria Moscou. Ai, é melhor ter cuidado ou não sobrará lugar nem em Moscou. E sim, os russos estão sendo expulsos de Dubai pela própria Rússia, que ajuda o Irã. Voltem para a mãe Rússia e agradeçam ao Putin. Quase em lágrimas, os apoiadores Z continuam gravando suas transmissões. Blogueiros Z fervorosos e correspondentes de guerra estão em histeria há uma semana devido aos fracassos no fronte. A correspondente de guerra Z, Ana Dolgareva, admitiu que os objetivos da operação militar especial de Putin são inatingíveis e pediu o fim da guerra. Talvez devêssemos, de alguma forma, aceitar as perdas, definir quais objetivos alcançamos, quais podemos alcançar a curto prazo e, aparentemente, desistir de realizar aqueles objetivos. Desnazificação e desmilitarização da Ucrânia. Não tivemos muito sucesso porque, para concretizar, esses conceitos, precisaríamos tomar Kiev. É muito difícil, digamos assim. Não acho que tomaremos Kiev, não acho que tomaremos nem mesmo Kharkiv. Além disso, a propagandista acredita que a Rússia nem precisa do Donbas. É preciso entender que, nós investimos, que alcançamos isso, sim, libertamos a maior parte do Donbas. Talvez sim, entre os objetivos de curto prazo que vamos realizar, esteja a libertação de todo o Donbas. Embora, novamente, seja mais uma questão sagrada e midiática do que uma necessidade real. O especialista militar pró-Kremlin, Konstantin Sivkov, também começou a falar inesperadamente sobre o fim da guerra. O convidado frequente do programa de Solovyov diz agora que a Rússia está condenada à derrota. Nesta corrida econômica, estamos condenados à derrota. Estamos condenados à derrota. Agora precisamos resolver a tarefa de acabar com a guerra. Ela pode ser encerrada de 2 maneiras. Ou por uma paz vergonhosa, na qual o Ocidente insiste agora e nos conduz a isso. Ou por uma vitória decisiva, derrotando as forças ucranianas em uma operação ofensiva estratégica.
Aparentemente, nossos líderes não estão prontos para a segunda opção por motivos políticos, e a primeira opção parece estar em andamento. E agora, a voz constante da razão inesperada no Hospício Z, o correspondente Alexander Kotz, reclama que drones ucranianos paralisaram a logística russa. A situação no fronte é tal que não podemos abastecer a linha de frente, sabe? É extremamente difícil para nós fazermos isso. Por falar em drones, o principal parceiro da Rússia deu um golpe baixo. Propagandistas do Kremlin reclamam que a China os está explorando, aumentando os preços dos componentes para drones russos. A China aumentou os preços dos componentes. A China aumentou o preço em várias vezes. E a China está interessada em acabar com o conflito? Os chineses aumentaram significativamente o custo da fibra óptica, que é algo de que realmente precisamos, em cerca de 2 a 4 vezes, o que acaba impactando bastante a nossa situação. Eles realmente achavam que a China era amiga sincera? Nem sei onde o Kremlin se enganou mais. Na operação de 3 dias ou na honestidade de Pequim? Em suma, a movimentação não está saindo nada conforme o planejado. Os funerais dos heróis russos também não estão saindo conforme o planejado. As russas, após receberem a indenização pelo marido, filho, irmão ou parente, somem com o dinheiro e seus guerreiros são deixados para o Estado. Um caso recente de São Petersburgo. A mãe recebeu o dinheiro e se recusou a enterrar o filho. A mãezinha, pegou a grana. E o que aconteceu? Simplesmente perguntaram a ela, se deviam enviar o corpo para o funeral. Ela disse, não precisa, enterrem na vala comum. E eu tentei, de algum jeito falar com os comandantes para que, nós mesmos o enterraríamos, não precisamos de dinheiro. Já tinham transferido tudo para a mãe dele e ela simplesmente, imagina, ela só recusou. Já que os jovens russos não importam nem para as famílias, não surpreende que o Ministério da Defesa os engane. Lidar com isso é, sem dúvida, necessário. Em vez do trabalho prometido como operador de drones, os recrutas vão para as trincheiras. Um estudante de uma das instituições de ensino contou sobre o curto serviço de seu amigo, onde há uma propaganda intensa para a assinatura de contratos. Mandaram ele sem capacete, sem colete, só para cavar trincheiras, embora ele fosse dos drones. E eles, enfim, foram atingidos por um drone. Sim, ele tinha uns 20 anos, ele tinha saído do exército. Ele tinha 20, ele saiu do exército há 2 anos. E a propaganda é tão forte que, segundo o rapaz, tentam levar até menores de idade para o fronte. Aqui, até para o primeiro ano, eles vinham. E para garotos de 15 ou 16 anos, já ofereciam assinar o contrato. Mas as mentiras do Ministério da Defesa vão muito além, pois fazem de tudo para não pagar as famílias dos soldados mortos na guerra. Para nós, tudo está estável e seguro. Viúvas e famílias de soldados mortos reclamam em massa que os pagamentos são negados. E tudo porque a causa da morte de seus heróis não é registrada como ferimentos de combate, mas como uma cirrose hepática inventada e ainda com a nota: morte não relacionada ao cumprimento do dever no serviço militar. Com esses documentos em mãos, o governo nega às famílias não só o dinheiro, mas até a organização do funeral. Todos os participantes, aqueles na linha de frente no contato de combate, são nossos heróis. Nós nos curvamos diante de sua resiliência, de seu sacrifício e de sua dedicação. Toda a Rússia está com vocês. Embora a última opção não seja tão ruim, pois os cemitérios do Ministério da Defesa estão assim agora... Isso é com os nossos rapazes. Vou mostrar que isso é só... um fluxo de água correndo. Vejam só como está. Um pântano intransitável em vez de uma alameda da glória na região de Chelyabinsk. Mas apesar de as autoridades não darem a mínima para os seus soldados e muito menos para os seus enterros, os russos ainda acham que apelar ao Putin vai ajudá-los. Aqui, parentes de militares gravaram um vídeo coletivo para o homem do bunker pedindo para encontrar os seus heróis desaparecidos e ajudar a organizar a sua evacuação. Prezado Vladimir Vladimirovich Putin, eu apelo, em nome de todos, peço por gentileza que você me ajude com urgência na evacuação do local e também na busca pelo meu marido, que está desaparecido neste momento. O que as russas esperam com isso não se sabe.
Mas os parentes dos soldados não são os únicos a pedir ajuda ao Putin. Onde está o nosso governo? Putin! Putin, ajude, por favor! E os agricultores russos também pedem a intervenção do demônio do Kremlin, aqueles de quem o governo está confiscando o gado há um mês ou mais. Bem, talvez algo finalmente saia do lugar para nós. E o nosso presidente nos ouça. A todo o país sobre o que ocorre na agricultura, que estão nos destruindo, simplesmente destruindo a todos. Em todas as regiões da Rússia. Quanto tempo mais teremos que aguentar? Porque deveríamos ficar calados? Mas que o Putin se importe com os problemas dos camponeses comuns é muito, muito duvidoso. Mas parte dos russos afetados continua a se curvar perante o homem do bunker. E não só não admitem que a culpa é dos homens do Putin no local, como dizem que o abate do gado é uma provocação contra Vladimir Vladimirovich. Ele está definitivamente do lado do povo. A confiança se perde, mas temos esperança de que Vladimir Vladimirovich não saiba, ou não sei como. Sabe de uma coisa, Sergei? Achamos que isso é apenas uma provocação contra o nosso Estado, governo, presidente. Não somos contra os nossos, nós os elegemos. Veja, esta situação não é só em Novosibirsk, sabe? Em Omsk é a mesma coisa, e agora em Perm. Eles estão causando esses distúrbios nas aldeias de propósito, provocando o povo. Adivinhe de onde vem esse apelo fajuto sobre a influência de forças antirrussas? Os propagandistas fizeram um bom trabalho. O Kremlin lançou uma nova cartilha. Os culpados pelo extermínio em massa de vacas são, rufem os tambores, os anglo-saxões. Os anglo-saxões não gostam nem um pouco do nosso país. E eu entendo que se pode esperar qualquer tipo de maldade vinda deles. E para que não tivéssemos a doença na região de Sverdlovsk, mas entendemos que ela é possível por importação. Afinal, ninguém nos explicou como os focos da doença surgiram de repente de forma tão uniforme pelo país. O deputado do partido Rússia Unida, Vyacheslav Wegner, fala sobre uma certa doença. Segundo ele, o gado na Rússia adoece devido às tramas de inimigos externos. E as autoridades lutam contra isso como podem. E a aposta foi feita em uma técnica especial. Não deixe o inimigo matar as vacas, mate-as você mesmo. Já estão confiscando animais de agricultores em 5 regiões, e isso, a julgar pelas palavras do próprio deputado, é apenas o começo. Wegner cometeu um deslize e afirmou que haverá também algum tipo de sabotagem contra as vacas. Ninguém está descartando outras possibilidades. Bem, os drones já estão atingindo áreas próximas. Eu não descarto também algum tipo de ação de sabotagem, tipo assim, por parte do inimigo. Você quer dizer uma contaminação proposital? Bem, com certeza, de qualquer forma, acho que precisamos nos proteger de tudo. Pelo menos entender que existem certos riscos. Na TV central da Federação Russa, nada mudou. Eles não sabem mais como elogiar o corte da internet e o bloqueio do Telegram. A Castorzinha Simonian está feliz que seus filhos não serão mais influenciados pelo, aspas, império de Epstein, como infelizmente era antes. Nós, com esse império de Epstein, império de pedófilos, entregamos nossos filhos com nossas próprias mãos. Demos essas coisas aos nossos filhos como se fossem brinquedinhos de chocalho. Brinquem, criancinhas, com esses brinquedinhos de chocalho que, na verdade, pertencem a esse coletivo, a esse império de Epstein. O que deveria ter sido feito? Deveria ter sido feito o que está sendo feito agora. Bem, enquanto as autoridades combatem a internet, a Igreja Russa declarou guerra à pornografia. O arcipreste da Igreja Ortodoxa Russa, Andrei Tkachev, decidiu assustar as pessoas com o inferno. Segundo o padre, o vício em filmes adultos infecta o cérebro, adoece a pessoa e impede a oração e o arrependimento. Que fornicação é fornicação, isso está claro. Se começar na infância, não vai parar até a velhice. Hoje em dia, a pornografia, o computador, toda essa coisa nossa, infecta o cérebro antes mesmo de infectar o corpo. E a fornicação não está em algum lugar por aí, ela está bem aqui. A fornicação está na cabeça, nos olhos, no coração. Se alguém fica grudado no monitor do computador devorando gigabytes de pornografia, então pronto, é uma pessoa doente. É um doente, não conseguirá orar, não conseguirá se arrepender, está infectado, a pornografia vive dentro dele. Ele já está no inferno. É Sodoma que se instalou em seu coração. E a corrupção de menores por um clérigo da igreja é então algo que agrada a Deus? Isso foi o Dvijuca. Deixe seu like e se inscreva. Temos muito mais verdades que você não verá na televisão. Até amanhã.